Fala galera, e aí tudo certo moçada? Aqui é o Wanderson A7 do canal Química Tunai. Bom, nesse vídeo vocês vão ver a resolução das questões de Química da prova do PAS 2022, a prova segunda etapa, PAS 2. Bora lá? Prontos para muita Química na veia? Antes de começar a falar de Química, não esqueçam de se inscrever no canal Química Tunai e ativar o sininho para as notificações, para que você receba também outras resoluções de provas, de vestibulares, do PSS, do PAC, tudo bem? Bora lá? Questão 19 dizia o seguinte: considere as seguintes reações à pressão constante, em que G é estado gasoso, L é líquido, S é sólido. Informações adicionais: calor específico da água tem um valor aí, calor latente de vaporização também tem, calor latente de fusão também está ali, tudo sob pressão de uma atmosfera. Tem três reaçõezinhas aí. A primeira delas é a síntese da água sólida, depois síntese da água líquida, depois síntese da água gasosa. Tudo certo? Assinale o que for correto. O primeiro item é bem conceitual, conceito de entalpia. A entalpia é uma grandeza que expressa uma quantidade de energia ou calor disponível em um sistema. Essa energia pode ser transformada em calor em um processo a pressão constante. De maneira mais simples, entalpia é o calor medido a pressão constante, ou é o conteúdo energético de um sistema medido a pressão constante. Portanto, esse item está tunai, perfeito. As três reações apresentadas ocorrem por processos endo. Você está percebendo que nas três o ΔH é menor que zero, é negativo. Esse tipo de processo é o quê? Esse é o exo, Wanderson. Então está errado. Agora tem umas continhas bem bacanas para fazer. De acordo com a reação número 2, para obtermos 180 gramas de água líquida, ocorre uma variação de entalpia de menos 51.444 kJ. O que nós vamos fazer aqui? Pode ser uma regra de 3. A reação 2. Você percebeu que você está fabricando 1 mol de água? Se você consultar a tabela, você vai perceber que 1 mol de água tem uma massa de 18 gramas. Tem gente que nem consulta a tabela. Já decorou que a água é 18. Então, para você produzir 18 gramas de água, quanto de energia é liberado? Aliás, não vou nem colocar o sinal de menos, não precisa. Vou colocar em módulo. Quanto de energia que é liberada quando você produz 18 gramas de água? A gente libera 285,8. Só copiei. Quilojoules. Só que ele está querendo, deixa eu ver, obter 180 de água. Lógico, teve gente que fez de cabeça, né? 180 é a receita 10 vezes maior. Então, quanto de energia a gente vai liberar nessa brincadeira aqui? Ué, Wanderson, 10 vezes mais. Então, seria 2.858 quilojoules. Pronto. Não tem nada a ver com esse valor aí, 51.444. Já era. Beleza? Errado. 8. Para fundir 100 gramas de gelo a 0 graus, o sistema precisa fornecer 33,6 kJ de calor para o gelo. Bom, quando eu falo de fundir, derreter, eu penso apenas num calor. Qual calor? Que é calor latente de fusão, que o exercício de deu, inclusive. Cadê o valor? Está aqui, ó. 336 joules por grama. Tá claro isso? Certo? Então é o seguinte. Você está a fim de derreter 100 gramas de gelo. Bom, para cada 1 grama de gelo, você precisa fornecer 336 joules. Mas eu quero derreter 100. Então, que continha besta você faz? É só pegar esses 336 que está em joule, multiplicar isso por quem? Por 100. Quanto que vai dar isso? Isso vai dar 33.600. Confere? É isso mesmo? Só que por enquanto tem joule. O exercício pediu em quilojoules. Como é que você converte joule para quilojoule? Divide por 1000. Quanto daria? 33,6 kJ. Portanto, o item 8 ele está perfeito. Certinho. Agora, a 16 tem uma pegadinha aí. Quer ver que bonitinho?
A 16 fala assim: para evaporar 100 gramas de água a 20 graus Celsius, completamente por um processo de ebulição, a pressão de uma atmosfera são necessários 260 kJ de calor. Espera aí. Ele está querendo não só ferver a água. A água estava a 20 graus. Ela tem que chegar a 100, que é o ponto de ebulição normal, aí depois ela vai ferver. Então não estou apenas fervendo, estou aquecendo de 20 até 100. Depois eu vou fornecer energia também para que ela ferva. Eu quero que você entenda que tem dois calores envolvidos. Tem o calor específico da água e tem também o calor latente de vaporização. Porque a água não está inicialmente a 100 graus, isso só vai ferver. Ela está em 20 graus, vai ter que chegar até 100 para depois ferver. Tá bom? Então vamos separar os processos, fica fácil. Então vamos primeiramente aquecer essa água. Vou colocar aqui no cantinho aqui, ó, aqui. Vou só aquecer a água de 20 graus a 100. Qual é o nome do calor envolvido? Chama-se calor sensível, beleza? Você usa a formulinha do Ki-macete, mas dá para fazer sem formulinha, você quer ver? Vamos entender o que esse número quer dizer. 4,2 joule para cada grama, para cada 1 grama, para cada 1 grau Celsius. Então, se você quiser pegar 1 grama de água e fazer ela aumentar a temperatura de 1 grau, você fornece 4,2 joules. Mas aqui não é só 1 grama, são 100. Então, tem que fazer a seguinte continha, ó. 4,2 joules vezes. Não é 1 grama só que eu quero 100. Eu não quero elevar a temperatura de 1 grau Celsius. Eu tenho que elevar de 20 para 100. Aí tem que elevar 80 então, Wanderson. Isso. Beleza. Pegou? Essa continha eu vou fazer rapidinho para você aqui, para não fazer no braço, sem problema, né? A continha vai ser 4,2 vezes 100 vezes 80. Essa continha deu 33.600 joules. Acabou? Não. Só esquentei a água. Ela nem ferveu ainda. Agora sim vai acontecer o processo de fervura, formação de bolhas, que é a tal da ebulição. Porque na ebulição a temperatura não muda mais. Qual o calor que eu uso? Eu uso o calor latente de vaporização. O exercício me deu aqui, ó, deixa eu destacar para você, tá aqui, ó, 2.264 joule por grama, certo? Mas eu não quero ferver só 1 grama de água, eu quero ferver 100. Então, qual a continha que eu vou ter que fazer? 2.264 joules vezes quantos gramas? 100 gramas. Beleza? Bom, essa continha é muito difícil de fazer, né? Quanto que vai dar? 226.400 joules. Pronto. Show de bola? Se você somar esses dois valores, 33.600 com 226.400, isso vai dar 260.000. Qual que é a unidade? Joule. E se eu cortar os 3 zeros, o que que eu tenho? Eu tenho 260 kJ, quilojoules, que foi que o exercício te perguntou. Perfeito. Tranquilo? Muito doido o negócio. Então, itens 1, 8 e 16, eu acho, quando eu não erro a conta, que essa soma dá 25. Show de bola, galera. Vamos para frente? Questão 20. Diz assim: as reações fotoquímicas que ocorrem em meios aquáticos naturais são prejudicadas pela diminuição da entrada de luz nos ecossistemas, fato ocasionado pelo aumento da quantidade de partículas em suspensão nesses meios, fenômeno genericamente denominado aumento de turbidez. Não fica muito transparente, fica meio turvo. Os instrumentos usados para fazer as medições de turbidez da água são denominados turbidímetros e funcionam esquematicamente como mostrado a seguir. Com base nessas informações e de acordo com os conceitos físico-químicos, analise o que for correto. Então tem uma amostra, de repente de água, né, algum outro líquido, que tem alguma coisinha em suspensão, não está perfeitamente na forma de uma solução. Aí você passa uma luz por isso, beleza? Essa luz ela vai sofrer um espalhamento, aquilo que lá nas aulas de colóides você chamava de efeito Tyndall, tudo bem? As partículas em suspensão, elas espalham a luz incidente? Bom, esse espalhamento da luz é exatamente o fenômeno que acontece aqui, que é o tal do efeito Tyndall.
beleza? A luz não passa retinho, vamos dizer. Ela se espalha mesmo, certo? Ela se espalha por um fenômeno de refração. Então, as partículas em suspensão na água espalham a luz incidente. Perfeito. Qual é o nome do efeito? Efeito Tyndall, com Y. Quando a luz atravessa de um meio para outro, exemplo, ar e água, ocorre o fenômeno da refração. Bom, quando você estuda lentes, essas coisas, você já viu isso, verdade? O nome do fenômeno é refração. Uma amostra de água que apresente cor, então uma água que tenha cor, sei lá, amarela, certo? Ela obrigatoriamente será turva. É o seguinte, uma coisa é ser colorido, outra coisa é transparência. É possível que uma solução aquosa seja colorida, mas que ela seja transparente. Entendeu? Por ter cor, ela vai ser obrigatoriamente turva? Não, ela pode ser límpida, totalmente transparente, se for uma solução de verdade. Agora, se tiver um colóide, partículas suspensas, aí ela não vai ser mais límpida, vai ser turva. Mas uma amostra de água que tenha cor, ela vai ser obrigatoriamente turva? Não, ela pode ter cor, mas mesmo assim ser transparente. Errado. As partículas que estão em suspensão foram solubilizadas no meio aquoso. Peraí, se elas estão em suspensão, elas não foram solubilizadas. Uma coisa é contrária à outra. Entendeu? Se as partículas tivessem sido solubilizadas, essa amostra seria uma solução. Como elas não foram totalmente solubilizadas, elas estão ainda suspensas, brincando para lá e para cá. Você chama isso de um colóide normalmente. Ou, de repente, se for uma partícula maior, vai chamar de uma suspensão mesmo, grosseira. Entendeu? As partículas que estão em suspensão foram solubilizadas? Não. Se tivessem sido solubilizadas, isso era uma solução. Não teria nada em suspensão. Uma amostra de 100 ml de água turva foi evaporada. Então você pegou essa água, tinha uma sujeira em suspensão ali, você colocou a água para evaporar e o resíduo sólido que sobrou no final apresentou 0,050 gramas. Então a água deve ter evaporado primeiro, por ter um ponto de ebulição menor. Aquilo que estava em suspensão não evaporou, foi ficando, até que no final ficou só essa coisa sólida no fundo do recipiente. O laudo, que apresenta um valor de 500 miligramas por litro de sólido suspenso nessa amostra, está correto? Bom, você colocou água para evaporar, percebeu que sobrou no final 0,05 gramas. Confere, só que esse 0,05, eu coloquei um zero a mais. Espera aí, vamos apagar. Esse 0,05 é a quantidade de material suspenso dentro de 100 ml. Uma amostra pequena. Mas se fosse em 1 litro, se fosse uma amostra maior de 1 litro, quanto que a gente teria dentro de 1000 ml? O que é 1000 ml? 1 litro. Xzinho. Então, como 1000 é 10 vezes maior que 100, o X que você está procurando vai ser 10 vezes maior que 0,05. Quanto deve dar isso? 0,5 gramas. Mas o que é meio grama? Isso é a mesma coisa que o quê? O 0,5 gramas é a mesma coisa que 500 miligramas. Basta você multiplicar por 1000. Então, a concentração você pode dizer que é meio grama por litro, mas dá para dizer também que é 500 miligramas para cada litro. Confira o laudo, que apresenta um valor de 500 miligramas por litro de sólido suspenso nessa amostra, ele está correto? Perfeito. Corretas 16, 2 e 1. E se não estiver errando a conta, vai dar 19. Beleza, galera? Bora. Questão 21. Sobre o efeito dos solutos nas propriedades das soluções, assinale o que for correto. Lagos de água salgada secam mais lentamente que os lagos de água doce. O que você vai lembrar? A água, quando é muito salgada, quando tem muito sal, acontece um efeito chamado de efeito ebulioscópico, juntamente com ele efeito tonoscópico, efeito crioscópico, por aí vai. Aqui está falando de evaporação. Quanto mais salgada tiver essa água, menor vai ser a pressão de vapor, menor vai ser a vontade de evaporar. Então, lagos de água salgada secam mais lentamente do que lagos de água doce. Perfeito. Quando a superfície do mar congela, né?
Sobre as placas de gelo podem se formar poças de água líquida, poças líquidas de água salgada em temperatura inferior a 0 graus. Ah, professor, mas a temperatura está menor que zero? Não tem como formar água líquida? Tem, porque a água, como ela tem muito sal, ela pode estar numa temperatura abaixo de zero e mesmo assim estar líquida. Lembra que quando tem muito sal dentro de uma água, o ponto de congelamento ele cai bastante. Então é possível que sobre aquela camada de gelo tenha água líquida. Mas por que ela não congelou? Porque ela é uma água muito salgada. Entende? Ela é uma água muito salgada, temperatura de congelamento é bem mais baixa do que zero. Então, às vezes, em cima dessa superfície com gelo, pode se formar poças de água líquida, mesmo sendo temperaturas bem baixas. Por qual motivo? A água salgada não congela a 0 graus, congela bem menos do que zero. Então, podem se formar poças líquidas de água salgada em temperaturas inferior a 0 graus? É possível. Os soros fisiológicos, 0,9% em NaCl, e o soro glicosado, 5% em glicose, são chamados de soluções isotônicas, lembram? Hidratam o seu corpo, né, sem comprometer as células, não deixa as células nem murcharem e nem explodirem. Por quê? Porque elas são soluções isotônicas ao plasma sanguíneo, ou seja, tem mesma concentração de partículas do que o plasma do seu sangue. Perfeito. Por isso que elas são chamadas de soluções isotônicas. Pronto. Para 1 litro de solução total, a dissolução de 11 gramas de cloreto de cálcio ou 5,8 gramas de NaCl causará os mesmos efeitos nas propriedades coligativas. Bom, o que eu vou ter que fazer aqui? CaCl2, se você buscar na tabela periódica, cálcio 40, cloro na provinha da UEM é 35 cada um. Então, a massa molar do cloreto de cálcio é de 110 gramas por mol. Certo? Do NaCl, se você buscar lá, vai dar 58. Na é 23, o cloro é aproximadamente 35. A massa molar do cloreto de sódio, 58 gramas para cada mol. Pronto. Ele está pensando numa solução onde foi dissolvido 11 gramas de cloreto de cálcio. 11 gramas, não sei se você consegue perceber que ele corresponde a 0,1 mol. Confere. Por que 0,1, professor? É porque 11 é a 10ª parte de 110. É 0,1 mol de cloreto de cálcio. Tudo certo? E o sal de cozinha, o cloreto de sódio, melhor dizendo, você utilizou 5,8. Esses 5,8 gramas equivale a quantos mols? Um jeito prático de você fazer isso é dividir pela massa molar direta. 5,8 dividido por 58 dá quanto? 0,1 mol. A princípio, dá a impressão de que os efeitos coligativos serão os mesmos. 0,1 de cloreto de cálcio, 0,1 de sal de cloreto de sódio, vai dar o mesmo efeito? Tem um problema. O que você sabe que acontece com o CaCl2? Ele é um sal que, quando se dissocia, ele dissocia de que jeito? Cada 1 mol dele produz 1 mol de cálcio, que tem carga 2+. Como é que eu sei disso? Cálcio mora na 2A. E produz ainda 2 mols de cloreto. Pronto. Ok? Então, se eu utilizar 0,1 mol, eu vou ter, depois que esse 0,1 dissociar, eu vou ter 0,1 de cálcio, eu vou ter 0,2 de cloreto. No total, eu vou ter 0,3 mols de partículas. Pegou? Vamos fazer a mesma análise para o NaCl. Ele é um sal que também se dissocia muito bem. Cada 1 mol de NaCl que se dissocia produz 1 mol de Na+, e produz 1 mol de Cl-. A receita aqui é 1 para 1 para 1. No nosso exercício, a gente dissolveu 0,1 mol. Assim que esse 0,1 se dissociar, o que ele vai produzir para a gente? 0,1 de sódio e vai produzir 0,1 de cloro. Está acompanhando? Quanto que é 0,1 mais 0,1? 0,2. No exemplo de cima, o primeiro sal, a gente tinha 0,3 mols de partículas no total. No exemplo de baixo, o total dá só 0,2. Entendeu o que eu disse? Então o efeito coligativo não é o mesmo? Não.
O de cima tem um efeito coligativo mais intenso do que o de baixo. Voltando. A dissolução de 11 gramas de cloreto de cálcio ou de 5,8 gramas de cloreto de sódio causará os mesmos efeitos? Não. O efeito da primeira é mais intenso que o efeito da segunda. Portanto, esse item incorreto. Bora lá? Como a água do mar tem maior pressão osmótica do que a água pura, a osmose reversa para a obtenção de água pura a partir da água do mar é obtida pela aplicação de uma pressão superior à pressão osmótica da água pura. O que é pressão osmótica? Aquela pressão necessária para impedir a osmose. Vamos só fazer um rabisco bem rapidão aqui, ó. Um exemplo bem bobinho aqui, ó. Imagina um recipiente contendo água pura, um outro recipiente contendo água do mar. Você sabe que existe uma tendência natural da água sair de um lado mais diluído e ir para o mais concentrado. Lembra disso? Ela sai do meio mais diluído e vai para o mais concentrado. Ou sai do hipotônico e vai para o hipertônico. Tem como você impedir a osmose de acontecer? Tem, desde que você aplique uma pressão. Qual que é o nome dessa pressão? A gente chama de pressão osmótica, alguns livros representam pela letra π. Beleza? Aí se você aplicar uma pressão que seja maior que a própria pressão osmótica, aí você faz a água voltar. Você faz a água sair do meio mais concentrado, que é a água do mar, e voltar para o mais diluído. É um método para transformar a água do mar, muito salobra, numa água mais potável, com menos sais. Entendeu? Show de bola. Então, como a água do mar tem maior pressão osmótica, mais concentrada, né, do que a água pura, a osmose reversa para a obtenção de água pura a partir da água do mar é obtida pela aplicação de uma pressão superior à pressão osmótica. Perfeito. Se você aplicar a pressão igual à osmótica, você simplesmente para a osmose. Mas se você aplicar uma pressão bem maior do que a pressão osmótica, aí a água volta, sai do meio mais concentrado e vai para o meio mais diluído. Portanto, esse item está tonight everybody. Tudo bem? Como só a 8 está incorreta, é possível que essa soma dê 23. Bora, vamos para a última. Última questão, que abordava química na prova do PAS 2. Uma questão de cinética, mas também tem algumas coisinhas de matemática aí. As reações entre os gases nitrogênio e oxigênio, componentes do ar, não ocorrem em condições ambientes, embora haja um grande número de choques entre as moléculas. Os choques não são eficazes, então. A reação entre esses gases, conforme a equação a seguir, ocorre na atmosfera apenas quando associada a descargas elétricas de relâmpagos em dias chuvosos, pois os relâmpagos atuam como faíscas propulsoras da reação. Sobre os conceitos de cinética, assinale o que for correto, dado que no composto genérico NOx, esse X pode ser 1 ou pode ser 2. Eu já vou até escrever a equação para você. Começa com O2, o número de mols foi chamado de Y, né, o coeficiente. O número de mols de nitrogênio foi chamado de Z, N2. O próprio exercício disse que esse X é variável, ou variável. Pode ser 1, pode ser 2. Então, pode ser que você obtenha uma substância do tipo NO, mas pode ser NO2 também. Então, tem duas opções aqui. Vamos colocar as duas já. O2 reagindo com N2, produzindo quem? Um outro tipo de óxido, que é o NO2. Beleza? E os coeficientes vão usar as mesmas letrinhas. Pronto. Show de bola? São duas reações diferentes, tá bom? Se o X for 1, quer dizer que está formando NO, daí essas letrinhas Y, ZW terão seus valores. Se o X mudar para 2, aí essas outras letrinhas também podem mudar. Olha o que ele diz no item 1, que é mais matemática do que química, né? A aplicação de conceitos matemáticos como sistemas lineares não é capaz de ajudar a resolver o balanceamento dessas reações químicas. Vamos ver se é possível ou não. Vamos olhar para o oxigênio na primeira equação. Você tem quantidade de oxigênio na fórmula, 2. O coeficiente, não sei, foi chamado de Y. Você concorda que Y vezes 2, que é a quantidade de oxigênio do lado esquerdo, teria que ser igual a W vezes 1, que está aqui? O que eu poderia já escrever, então, de repente?
2y, desculpa, 2y é igual ao quê? Igual a 1w. Faz sentido? Vamos pensar no nitrogênio? Na primeira equação. Quantos nitrogênios temos à esquerda? Z vezes 2, quanto que dá? Vai dar 2Z, Wanderson. E quantos nitrogênios tem do lado direito? Tem um escondido, vezes W, daria W. Percebe que você está usando o sistema de equações para tentar achar o balanceamento? Confere. 2y igual a W, 2z igual a W, ou seja, você concluiria que o y e o z é a mesma coisa. O y e o z tem que ser igual caso o x seja 1 e a substância que você esteja formando seja o NO. Então, dá ou não dá para usar aquelas regrinhas de sistemas? Pior que dá, na boa. Está dizendo no exercício que não é capaz de ajudar. Ajuda, é possível fazer o balanceamento por sistema de equações. Admitindo que apenas números inteiros são possíveis, se o x for 2, espera aí, então não é a primeira, esqueça a primeira equação, vamos olhar para a segunda agora. Se o x for 2, os coeficientes estequiométricos são y vale 2, z vale 1 e w vale 2. Vamos fazer a conta? Vou trocar de cor para ninguém se perder. Olha só para a segunda equação. Quantos oxigênios temos do lado esquerdo? Temos y vezes 2, ou seja, 2y. Quantos oxigênios temos do lado direito? W vezes 2, ou seja, 2W. Qual a conclusão que você chega? Professor, se 2y é igual a 2w, eu posso concluir que o y é igual ao w. Olha como eu estou usando o sistema de equação. Beleza? Mas vamos pensar no nitrogênio agora. Quantos nitrogênios temos à esquerda? A Z vezes 2 dá 2Z. Quantos nitrogênios temos do lado direito? Temos W vezes 1 que está escondida, W. Pronto. Certo? Concorde que o W vai valer o dobro de Z. É possível enxergar isso? O W vale o dobro de Z, mas o W tem que ser igual ao Y. Conferiu? W tem que ser igualzinho ao Y. E, ao mesmo tempo, o W tem que valer o dobro do Z. E ele está dizendo, exigindo que você use apenas números inteiros. Então, vamos pensar. Os coeficientes da equação química são y vale 2, z vale 1 e w vale 2. Vamos pensar. Se o w vale 2, o y também vale 2, porque os dois são iguais. Certo? E para o w ser o dobro de z, o z tem que valer quanto? Tem que valer 1. Então, perfeito. Y valer 2, z valer 1 e w valer 2, obedece certinho a essas observações que eu fiz aqui. Y tem que ser igual ao w, 2 para cada um, e o w tem que ser o dobro de z. Então, o z tem que ser a metade do w, que é 1, que é o que está escrito no seu exercício. Então, está perfeito. A barreira de ativação, ou melhor, a barreira da energia de ativação é vencida pela descarga elétrica do relâmpago. Vamos lembrar isso rapidão? Numa reaçãozinha, vamos pensar numa reação do tipo, essa exotérmica. Pronto. Lembra? Aqui tem reagente, que no final tem um produto. Qual é o nome dessa montanhazinha? Isso se chama de energia de ativação. Beleza? Quando essa barreira de ativação ela é muito grande, você precisa de energia grande para que a reação comece. Confere? Olha o que ele fala. A barreira da energia de ativação ela é vencida pela descarga elétrica do relâmpago. O exercício disse que, mesmo tendo nitrogênio e oxigênio no ar se chocando a todo momento, a reação não acontece. Por quê? Porque precisa de uma energia muito grande para se atingir esse ápice, para vencer esse quebra-molas. Como é que você faz para chegar lá no alto? Através de uma descarga elétrica. Então, a descarga elétrica do relâmpago fornece a energia para se vencer a barreira de ativação? Perfeito. O choque entre moléculas que não originam produtos são denominados choques eficazes. Espera aí, choques eficazes são aqueles que conseguem fazer o reagente virar produto. Lembra que no ar tem moléculas de N2 chocando com O2, mas não acontece nada. Não forma NO e nem NO2. Por quê? Porque não tem descarga elétrica. Entendeu? Então, são choques não eficazes que não produzem produtos. Então, está incorreto. Se o X for 1 e o W for 2,
Então, os produtos formados são consequência de um choque geometricamente favorável do tipo. Bom, vamos pensar, se o X for 1, a molécula que você está formando é NO. Ele fala W valendo 2, então você está formando duas moléculas de NO. Para você formar duas moléculas de NO, você tem que desmanchar uma molécula do tipo O2 e desmanchar uma outra do tipo N2, para que depois, no final, ela se converta no quê? Uma molécula de NO e uma outra molécula de NO, tá claro? Então, que tipo de moléculas que tem que se chocar, bater de frente? Uma molécula de O2 com uma outra de N2. E não pode bater de raspão, tem que dar no meio uma da outra, bater de frente mesmo. Então, os produtos formados podem ser, são consequência de um choque geometricamente favorável do tipo molécula de O2 se chocando com uma outra de N2. Perfeito também. Então, itens corretos 16, 4 e 2, que deve dar o número da questão, que é 22, dois patinhos na lagoa. Tudo certo, galera? Tchunai everybody. Espero que vocês tenham compreendido a resolução do PAS, né? De repente nem fez a prova, só está querendo entender como é que é a linguagem da prova, beleza? Espero que tenha ajudado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhe com quem você puder, compartilhe com a torcida do Flamengo, do Corinthians, tá bom? Um grande abraço, galera, até o próximo vídeo. Fui!